E o Ministério dos Transportes anunciou nesta semana a autorização para o início das obras da BR-319, na região do Amazonas. A decisão inclui a licitação para melhorar o pavimento, para melhoramento e pavimentação do trecho do meio da rodovia. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Maurício Portugal, colunista do CNN Infra, para explicar este projeto e a importância lá para a região amazônica. Muito boa tarde, que bom tê-lo aqui em pleno feriado. É um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar aqui, é um prazer conversar com você e boa tarde também aos nossos telespectadores. A gente às vezes tem dificuldade de entender a importância de lançar um edital como esse. Talvez para deixar claro isso, a gente tem que recuar um pouco no tempo, né? Se você olhasse para essa licitação, para essa tentativa de fazer uma licitação um ano atrás, seria completamente impossível, tanto juridicamente quanto politicamente, que esse edital saísse. A gente está falando de uma rodovia importantíssima. É a primeira ligação por terra entre Manaus e o restante do país. Manaus hoje é ligada ao Brasil, por avião e por rio, né, por navegação. Não existe hoje uma ligação por terra. E os órgãos ambientais e também o Observatório do Clima, que entrou com ação, vinham impedindo já há anos que se obtivesse a licença para fazer essas obras, né? Essa rodovia foi pavimentada na década de 70, só que a floresta engoliu a rodovia, né? Não tem, em alguns trechos não tem mais pavimento, né? E a área ambiental, a militância ambiental, criou uma série de dificuldades para dar essa licença. E tem alguma razão, tá? Eu não acho que tenha razão suficiente para parar o licenciamento, mas tem alguma razão de ter cuidado com a área, porque era uma área muito frágil, né? É uma área que tem espécies que só existe lá no mundo, né? Tem uma biodiversidade única. Essas espécies estão lá porque é uma área que tem vários rios que limitam o acesso, né, do homem, o acesso antrópico, e por isso é uma área sensível, né, além de ter uma reservas indígenas ali naquela área. Mas qual foi o pulo do gato? Por que é que isso de repente se tornou viável, né? Você vê, a pressão ambiental, quando ela chega num determinado nível, né, que proíbe a população de ter serviços básicos, há uma pressão política contrária. E essa pressão política contrária apareceu na tramitação da lei sobre licenciamento ambiental do ano passado, né, que inclusive teve os vetos feitos pelo Ministério do Meio Ambiente, né, promovidos pelo Ministério do Meio Ambiente, vetos esses que foram superados, né? Então, a política passou na frente da área ambiental e viabilizou que saísse essa obra. Por que isso? Porque lá na lei nova, no artigo 8º, se diz que não precisa de licença ambiental para se pavimentar rodovias que já foram pavimentadas. Nossa! Se ela já foi pavimentada... E aí, Naga, tem uma coisa interessantíssima, que aqui o importante não é apenas que vamos ter uma ligação entre Manaus e Porto Velho, e do Porto Velho para o Mato Grosso com o restante do país. O mais importante é que isso destrava várias rodovias, várias concessões, várias obras de rodovias que estavam travadas na região amazônica e na região centro-oeste. Que outrora já foram pavimentadas. Isso. E que precisam de uma nova pavimentação, e com essa legislação então não precisaríamos de uma licença mais demorada. Isso. Deixa eu chamar uma arte, porque eu acho que é interessante a gente não está sem a arte aqui, o Salvador me informou, infelizmente. Tá. O que eu ia falar é que você tem várias rodovias naquela região, né, eu ia mostrar no mapa, várias rodovias naquela região que já foram pavimentadas e que essa rodovia agora vai abrir, a 319 abre a porta para elas todas. Você tem a 174, que é quase paralela ali à 319, tem a 158 que passa pelo Amazonas, inclusive pela terra dos índios Chavantes, né? Você tem pelo menos mais duas
mais 2 rodovias que passam a 156, né, que passa pelo Amapá, né, liga ali o Macapá a Oiapoque, passa pela reserva indígena Uaçá. Tem também a BR-230. Olha eu esquecendo a BR-230, essa é importantíssima, a Transamazônica, tá, que vai poder ser repavimentada, foi pavimentada na década de 70, a Floresta também engoliu essa, e a gente vai ter novamente uma ligação entre o Pará, né, entre Belém e Manaus. Agora, é correto dizer que o avanço da tecnologia tanto rodoviária como a tecnologia da engenharia e ambiental, hoje, em 2026, oferecem soluções e possibilidades muito mais eficazes para a proteção ambiental do que tínhamos na década de 70? Se é que existia algum tipo de preocupação com isso lá na década de 70? Não, na década de 70, certamente não tinha preocupação com isso. O medo dos especialistas em meio ambiente é o que se chama de efeito espinha de peixe. Na hora que você faz a rodovia, você começa a fazer, né, a presença humana começa a fazer derivações da rodovia para entrar na mata, mudar o uso da terra, né, desmatar, né, explorar do jeito que der para explorar sem muito critério, né? Então, o medo maior da área ambiental é esse. É a ocupação, não é a rodovia em si, mas é a ocupação gerada por ela, né? Exatamente. Daí que a gente deveria, quando tem a oportunidade de substituir o transporte de rodovia para ferrovia, a gente devia priorizar a ferrovia, porque a ferrovia não tem esse problema. Você só para onde tem estação, né? Então, esse é o grande temor da área ambiental do nosso país. Mas você vê, né, terminou que, com a nova lei, eles terminaram sendo atropelados. Tem uma coisa que eu acho que é importante dizer, que esse pode ser o instrumento para tentar frear a aplicação da nova lei. Primeiro, tem uma ação no Supremo de inconstitucionalidade, promovido por várias ONGs contra a nova lei ambiental, de licenciamento ambiental. E, além dessa ação, existe hoje a Convenção 169 da OIT, que diz que, para você passar por territórios de populações tradicionais ou terras indígenas, você precisa fazer uma consulta, uma CLPI, consulta livre, pública e informada, tentando obter um consenso. Essa é a nova trava que a gente está tendo, porque a FUNAI geralmente estabelece uma área, na região amazônica, ela estabelece uma área de 50 quilômetros, tá, a partir do eixo da rodovia para um lado e para o outro. Então, a área de 100 quilômetros, se essa área de 100 quilômetros passar por terras indígenas, qualquer terra indígena, aquela área sempre passa, né, na área amazônica, você tem que consultar cada um dos povos. Por exemplo, para Ferrogrão, que a gente falou do imbróglio burocrático na semana passada, para Ferrogrão são 19 povos, tá? E se estabeleceu, inclusive, que tinha que fazer a consulta para povos a 164 quilômetros de distância da ferrovia, ou seja, uma coisa completamente diferente. Qual é o normal na região amazônica? 50 quilômetros para cada lado. Qual é o normal em outros lugares? 10 quilômetros para cada lado. Então, essa ideia de você olhar 50 quilômetros para cada lado já é uma coisa que foi construída pela militância ambiental, né? E isso, na hora que isso segura a possibilidade, né, de pessoas terem acesso a serviços básicos, aí uma hora vai ser atropelado, né? E às vezes esse atropelo faz com que não se tenha o cuidado devido, porque o ideal, aqui a gente tem o mesmo problema da polarização política, né? O ideal seria que a gente permitisse as obras, permitisse que existissem as rodovias com os cuidados ambientais necessários, com a melhor técnica, né, usando a melhor tecnologia, né? Mas isso, com a polarização que aconteceu, o que a gente tirou foi a necessidade de ter qualquer licença. E aí tem sempre o risco de não se fazer as coisas da maneira mais adequada. Nesse cabo de guerra relacionado, então, ao que diz respeito a essa malha rodoviária na região da floresta amazônica, me parece que os grupos que são contra
esses projetos são muito claros, né? São as populações tradicionais, indígenas, os ambientalistas. Quais são os grupos que estão a favor destes projetos, além, obviamente, do setor de infraestrutura, mas as populações, por exemplo, das cidades ali ladeadas pelas rodovias, têm tido voz nessa discussão, porque muitas delas acabam sendo desconectadas do restante do Brasil por terra. Felizmente tem, tá? A população aqui da 319 é sobretudo a população de Manaus e de Porto Velho. Né? E no caso de Manaus, como eu falei, é mais grave porque ela não tem ligação por terra para o país. E esse artigo que permitiu que essa obra, né, viesse a público, a obra eu não acho que vai ser publicado o edital no dia 10, como disseram, vai atrasar mais um pouquinho, mas vai sair esse edital de obra. A gente... Qual foi a sua pergunta? Desculpa. Não, quem que está apoiando? Quem está apoiando, né? Esse artigo, o artigo 8º, que permitiu que tudo isso acontecesse na lei de licenciamento, esse artigo foi colocado lá pelo senador Eduardo Braga. Ou seja, alguém que está representando a população local. Né? Então, há uma pressão do agronegócio, né, para melhorar a logística também da região. Há, portanto, uma pressão política organizada hoje a favor dessas rodovias. E o próprio governo é meio ambivalente, né? Porque como a área ambiental do governo é muito forte hoje em dia, então os ambientalistas terminam tendo poder de veto. Era isso que estava acontecendo, estava se usando a licença ambiental para vetar que se fizessem projetos que eram muito importantes para a população. Em Portugal, muito rapidamente, que o nosso tempo já acabou, mas no caso da 319, o fluxo logístico é muito mais de Manaus para Porto Velho ou também tem uma saída nova para o agronegócio por Manaus? Essa rodovia, eu diria assim, que não é o central, não é o agronegócio, é o trânsito da população e todas as cargas que saem de Manaus. Você tem uma zona franca de Manaus, né, que você vai poder trazer agora para o centro-oeste e de lá para o sudeste, né, por rodovia. Né? Você não tinha essa possibilidade, saía de barco ou saía de avião. Né? Maurício Portugal, colunista do CNN Infra, aqui em plena Sexta-feira Santa. Maurício, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Inclusive com visita especial de uma pequena linda aqui que veio junto com ele. Obrigado. Obrigado. Bom feriado, boa Páscoa.